Estamos no interior da igreja do Mosteiro de Lessa do Balio, no concelho de Matosinhos. E aqui, no transepto, junto à Capela Mor, destaca-se a figura de São João Batista. É um dos cerca de 40 mil santos e santas que são objeto de devoção por parte da Igreja Católica. 40 mil. Uns foram mártires, outros não. Destacaram-se pelas suas vidas exemplares e pelos milagres que lhes são atribuídos. Durante muito tempo, os santos eram aqueles fiéis que, de facto, eram considerados, após a sua morte, como figuras de referência pelas comunidades. Exatamente devido à forma como se tinham comportado, à forma como tinham resistido aos suplícios na defesa da sua fé. Gente a quem eram depois atribuídos milagres. Entretanto, a partir do século, sensivelmente do século XII, a Igreja passou a ter um certo rigor em relação à classificação dos santos. Isso já não dependia das comunidades, não. Para ser considerado santo, a Igreja desenvolvia um processo, um inquérito à vida, às obras, aos supostos milagres dessas pessoas. É esse processo que irá conduzir a esta classificação como santo, chamar-se-á a canonização. Pelo meio, há ainda um estádio intermédio antes de ser santo, a dos beatos, a beatificação. Só que há muitos casos em que figuras, personalidades, homens e mulheres que as comunidades consideram como santos, a verdade é que esse processo de canonização nunca foi terminado, muitas vezes nem sequer iniciado. Mas isso não impediu, ao longo dos séculos, as pessoas de considerarem essas figuras como santos. Ora, este processo de se considerar alguém como santo, apesar da Igreja não reconhecer como tal, foi designado por um etnógrafo famoso português, Pires de Lima, como uma canonização popular. E aqui, no Mosteiro de Lessa Balio, temos um caso bem exemplar disso mesmo. Nos inícios do século XIV, morre aqui no Mosteiro de Lessa do Balio D. Frei Garcia Martins. Ele era o balio do mosteiro, o responsável pela administração da baleagem, pela administração do mosteiro e dos seus bens. É um homem considerado repleto de virtudes cristãs, amigo dos seus amigos, homem muito correto. E como balio, tem lugar uma sepultura de destaque aqui no interior da igreja. Será colocado nessa sepultura e durante os 40 anos seguintes nada acontece de especial, mas 4 décadas depois da sua sepultura começa a sair um cheirinho, um cheiro agradável. Com o passar dos dias, esse cheiro vai-se intensificando e é cada vez mais agradável. A curiosidade das gentes não resiste a este fenómeno
e deslocam-se até à sepultura de Dom Frei Garcia Martins, de onde se exalava esse odor de santidade. Levantam a tampa e apercebem-se que, apesar de terem decorrido 40 anos, o corpo de Balio estava incorrupto, como aqui se tivesse sido colocado no dia anterior. Aliás, em boa verdade, durante aqueles 40 anos, o cabelo e as unhas tinham continuado a crescer ao Balio. E por isso, incorrupto, mergulhado neste odor de santidade, de imediato o vão considerar como santo, um homem santo. E porque há características que vale a pena sublinhar, santo homem bem cheiroso. Até aos inícios do século XIX, o santo homem bem cheiroso era motivo de atração aqui à igreja do Mosteiro de Lessa do Balio. A ele vão ser atribuídos muitas curas, muitos milagres, o primeiro dos quais, o famoso milagre do ferro caldo. Uma jovem acusada de adultério teve que se submeter a essa prova, caminhar com um ferro em brasa sem o largar, e conseguiu fazê-lo, ficar sem nenhuma ferida, porque pediu a proteção do santo homem bem cheiroso. Este foi o primeiro dos muitos milagres lendários atribuídos a este santo, que a Igreja nunca o reconheceu como tal, e por isso um caso paradigmático de uma canonização popular. Ao longo dos séculos foram muitos aqueles que passaram por Lessa do Balio de propósito para se abeirarem do túmulo de Dom Frei Garcia Martins, do santo homem bem cheiroso, pedindo milagres, agradecendo graças concedidas pelo santo. Mas provavelmente, nomeadamente as pessoas da região do Porto, estarão a interrogar-se: santo homem bem cheiroso? Mas nunca ouvi falar desse santo. E é verdade que sim, é um santo, objeto desta canonização popular que caiu completamente no esquecimento. Diz a tradição que tudo aconteceu em 1809. Nesse ano, as tropas francesas, as tropas de Napoleão, irromperam pelo mosteiro e, na ânsia de encontrarem tesouros, abriram o túmulo do santo homem bem cheiroso, revolveram os restos ósseos do santo. E a partir daí, escrevia-se ainda no século XIX, o santo deixou de obrar milagres. Começava então a cair no esquecimento. Há, no entanto, uma outra explicação, também nesses inícios do século XIX, 1834, a extinção das ordens religiosas. Os monges abandonam o mosteiro e, no fundo, ao longo dos tempos, tinham sido eles, apesar da Igreja nunca ter reconhecido o santo homem bem cheiroso como um santo, a verdade é que muita da devoção era incrementada pelos frades do mosteiro, porque esta devoção trazia-lhes dividendos, ofertas, visibilidade, notoriedade. E terá sido o facto de terem partido do mosteiro que contribuiu para que este santo popular começasse a cair no esquecimento. Mas na região temos outros santos que foram canonizados pelo povo há muito tempo, mas que a devoção persiste até aos nossos dias. Vamos conhecer outro caso. Conta a tradição que em 1790, embora existam algumas versões desta lenda que fazem-na recuar épocas mais antigas, que em Vila do Conde, na freguesia de Guilhabreu, existia um fidalgo malvado, um fidalgote, é mesmo assim que se referem a alguns desses velhos escritos, que entretanto se tinha embeiçado por uma bela e jovem rapariga de Guilhabreu. Esta, no entanto, recusa os favores amorosos do fidalgo e este, enraivecido, resolve vingar-se. E um dia em que encontra a jovem sozinha, tenta violá-la. Ela, no entanto, consegue fugir e escapar do fidalgo. Vai para o meio de uma extensa seara. O fidalgo, no entanto, rapidamente dirige-se até à sua quinta, reúne todos os seus serviçais, incluindo também um escravo negro, e dirigem-se para a seara. Vão cercar a seara com archotes, pegar fogo à seara para obrigar a jovem a sair. Ora, quando entra pelo meio da seara,
o escravo negro encontra a rapariga. Só que, em vez de a denunciar, não, permite a sua fuga. Quando o fidalgo se apercebe disso, resolve aplicar um castigo cruel ao escravo negro. Vai atá-lo ao seu cavalo e desata a cavalgar em direção à Senhora da Hora, assim que se refere a lenda. Ora, enquanto pode, o escravo negro atado vai correndo atrás do cavalo, mas rapidamente vê-se a tombar e a ser arrastado pela montada e pelo fidalgo. E, de um modo horroroso, o seu corpo vai se dilacerando, ficando ferido, e acaba mesmo por morrer. Mas nem por isso o fidalgo se apieda do seu escravo e continua a cavalgar, e o corpo vai se desmembrando, desfazendo. As pessoas, entretanto, vão correndo atrás do fidalgo, tentando aplacar a sua fúria, e vão recolhendo os restos do corpo do escravo negro. Até que aqui, no lugar de Gemonte, na Maia, a cabeça do escravo finalmente tomba. E é aqui, junto da estrada, que as pessoas vão dar sepultura ao escravo negro, que se torna, a partir daí, num símbolo das virtudes, da defesa dos mais enfraquecidos. E começa uma verdadeira devoção popular à campa do preto. Uma devoção que irá ser muito criticada pelas autoridades, nomeadamente eclesiásticas. Em 1841, o próprio bispo do Porto faz uma homilia acusando as gentes da região de estarem a desenvolver um culto idolátrico, sem qualquer sentido. E na sequência disso, 3 padres, 2 médicos, 2 juízes, acompanhados por forças militares de cavalaria e infantaria do Porto, para suster a população, dirigem-se a este lugar, vão escavar o sítio da suposta sepultura do Santo Preto, a quem, entretanto, já vão sendo atribuídos milagres, e vão demonstrar que, afinal, tudo não passava de uma lenda e que aqui não existia nenhum resto mortal de nenhum homem. No entanto, 30 anos depois, persistia esta devoção, esta canonização popular. E um grupo de pessoas vai fazer uma escavação aqui, demonstrando que, afinal, 3 décadas antes, eles se haviam enganado. E é redescoberta, supostamente, a Campa do Preto. De novo estava lançada esta forte devoção que persiste até os dias de hoje. O reforço da canonização popular da Campa do Preto nessa segunda metade do século XIX não impediu as autoridades religiosas e civis de procurarem continuar a limitar esta devoção, esta forte devoção popular. Prova disso, por exemplo, no século XX, durante a ditadura do Estado Novo, os párocos da região ameaçavam de excomunhão as pessoas que viessem à festa da Campa do Preto. Algumas bandas de música foram mesmo excomungadas por participarem nesses festejos, que também, na altura, para tentar ultrapassar esse problema, eram designadas como as festas ou a festa das cerejas, coincidindo com a época desse fruto ali nos finais de maio. Também desde finais do século XIX que esta devoção fica muito ligada aos homens do mar. A tampa sepulcral ainda hoje nos apresenta a inscrição que refere que foi oferecida por pescadores de Matosinhos. Mas, a partir de 1932, para tentar ultrapassar os problemas, os limites que eram colocados à organização das festas e da devoção, surge a Associação Beneficente da Campa do Preto, que até hoje mantém os festejos e a devoção. Festejos durante os quais são lidos os versos dedicados ao Santo Preto, com música de fado por fundo. A Campa do Preto que nos apresenta imensos escravos. Diz-se que o Santo Preto livra as pessoas dos escravos, mas como nos provam estes ex-votos em cera, que muitas vezes são ali depositados, com figuras humanas e muitos dos órgãos do corpo humano, afinal, ele protege de muitos outros problemas. E há um aspecto muito curioso,
que é aqui sublinhado pelas gentes de Gemundo. Durante a década de 60 e 70 do século XX, durante a guerra colonial, jovens de todas as freguesias ao lado acabaram por morrer nesse conflito, mas nenhum jovem de Gemundo morreu. Diz-se que na sua terra natal, o Santo Preto protegia os descendentes das pessoas que recolheram o seu corpo, lhe deram sepultura e velaram até hoje pelos seus restos mortais. Mas estes fenómenos de canonização popular estão longe de se esgotar num passado longínquo. Afinal, eles continuam a ocorrer, mesmo nos nossos dias. É o que acontece, por exemplo, aqui, em plena cidade do Porto, na Foz do Douro, em torno de um antigo pároco da Foz, o padre, o abade José Moura. Nascido em 1839, ele vai se tornar no pároco da Foz na segunda metade do século XIX, numa época em que a Foz vive um grande desenvolvimento. A pacata vila pescatória e de mariantes tornava-se agora num importante lugar de destino de uma certa burguesia, aristocracia que vinha a banhos e que, de um modo crescente, se começava aqui a fixar. O abade Moura acompanha toda essa dinâmica da Foz e vai-se envolver nesse progresso, estando associado à criação de uma série de estruturas, instituições, como por exemplo a Banda Marcial da Foz, mas continua preocupado com os mais desfavorecidos. É ele que cria uma importante associação de beneficência, a Associação dos Corros Mudos aqui da Foz, e toda a sua ação vai também se marcar por uma grande solidariedade para com os seus paroquianos, nomeadamente os mais necessitados. Contudo, quando menos se esperava, apenas com 48 anos de idade, o abade Moura morre em 1887. É uma enorme tristeza que cai sobre a comunidade da Foz, que acompanha o seu falecido abade até ao cemitério. E a sua sepultura passa a ser objeto de muito cuidado. As pessoas vão, durante os anos seguintes, recordando com saudade a ação benemérita, a figura cristã de abade Moura. Até que algo de estranho vai acontecer na sua sepultura, no cemitério da Foz. Com efeito, 37 anos depois da morte do abade Moura, em 1924, aconteceu algo de surpreendente aqui no cemitério da Foz, na sepultura do abade. Algo de surpreendente que, entretanto, com o passar dos anos, com a neblina do tempo, se foi adensando como um mistério, uma lenda e algo de milagroso. O que a tradição nos conta é que numa noite desse ano de 1924, a tampa da sepultura do abade começa a mexer-se. Mas não é ninguém que está no exterior, é o próprio abade que da sua sepultura vai arrastando a tampa, fazendo com que uma alta coluna que assinalava a sua sepultura acabasse por tombar e fragmentar-se. Na manhã seguinte, quando as pessoas chegam ao cemitério, vão se deparar com o túmulo danificado, mas também com algo de milagroso. É que agora estava à vista o seu caixão e no seu interior o abade encontrava-se incorrupto, como se tivesse sido sepultado no dia anterior. E não, há 37 anos atrás. As gentes aqui da Foz, sabendo disso, começam a correr para ver o milagre. Tinham passado 37 anos, mas a memória
do abade, o apego das pessoas, estava ainda vivo. E agora, dado esta circunstância, vão começar a considerá-lo santo, o Padre Santo. As autoridades rapidamente vão intervir e vão tapar a sepultura, o que acaba por provocar uma certa revolta popular. E algumas semanas depois, de novo, a sepultura é colocada à vista de todos. E agora é uma multidão que vem assistir ao túmulo do abade e do seu corpo que a terra não havia consumido. As descrições da época falam-nos em extensas filas de gente que durante horas vão passando junto ao caixão. Este não voltará, por pressão popular, a ser enterrado. 3 anos depois, mais precisamente em 1927, ele é colocado numa urna em cristal para que toda a gente possa ver o abade. E 2 anos depois, em 1929, é mesmo erguido um novo mausoléu, onde o abade passa a ser visto e a ser objeto de devoção, até aos nossos dias. Apesar de falecido em 1887, o corpo do abade José Ferreira Moura mantém-se preservado num fenómeno raro, natural de mumificação, contribuindo para que até aos dias de hoje se mantenha toda esta devoção em torno do abade Moura. Uma devoção que fez com que ele passasse a ser conhecido como o Padre Santo. Até hoje a Igreja Católica não se pronunciou e por isso encontramos perante mais um daqueles casos de canonização popular. Uma devoção ao Padre Santo reforçada por muitas graças concedidas por ele. Com efeito, e aqui na sua capela podemos observar muitas vitrines que nos registram isso mesmo, muita gente tem-se apegado ao Padre Moura em momentos de aflição, de doença, durante a década de 60 e 70, uma vez mais, em torno das questões da proteção dos soldados que se encontravam na guerra colonial. E a fama tem-se expandido, muito também fruto das comunidades portuguesas. Aqui podemos observar, por exemplo, um ex-voto de um barco oferecido por alguém de Nova Iorque na década de 60, ou mais recentemente, no final do século XX, também aqui uma referência a um milagre ocorrido no Brasil. A Igreja não se pronunciou, mas a canonização popular funcionou. A verdade é que estas canonizações populares se alicerçam, na sua esmagadora maioria, em lendas. E por isso a Igreja não reconhece essas personalidades como santos. Aliás, a própria Igreja Católica tem vindo a ter nestes últimos anos uma visão muito crítica em relação à atribuição de santidade a alguns daqueles santos oficiais da Igreja. Particularmente desde o Concílio Vaticano II, que muitos santos têm vindo a ser desclassificados como tal, porque a Igreja, nessa análise crítica, chega à conclusão que essas personalidades ou pura e simplesmente nunca existiram, ou então muito do que lhe era atribuído do ponto de vista miraculoso não passam de lendas. Alguns santos bem populares, como por exemplo São Valentim, o santo dos namorados, apesar de todos os anos toda a devoção, em boa verdade mais comercial do que religiosa, se baseia num santo que a Igreja deixou de considerar como tal. Também aqui, com o abade Moura, nós estamos perante um fundo lendário, porque, como facilmente perceberão, não foi o santo, o padre, que afastou a tampa da sua sepultura e fez tombar a coluna.
Aquilo que aconteceu em 1924 foram trabalhos aqui de conservação no cemitério e que, sim, inadvertidamente, fizeram surgir o caixão do abade. A coluna não tombou. A coluna tinha sido concebida exatamente assim, simbolizando uma vida que é abruptamente interrompida. Recordo-vos que ele morreu de um modo prematuro, com 48 anos, e por isso uma coluna quebrada tinha exatamente esse significado. Mas, diriam os defensores da santidade do abade Mouro, que sim, tudo bem, mas então como explicar que o corpo não se tenha corrompido? Isso, de facto, é um mistério. Aliás, um conjunto de médicos, logo na altura, em 1924, são chamados para explicar porque é que o corpo do abade não se havia corrompido, apesar de já terem passado quase 4 décadas, e chegam à conclusão, analisando todo o terreno e constatando que nas sepulturas à volta, normalmente os corpos se haviam decomposto, dizem que para isto a ciência não tinha explicação. Aliás, esse é um fenómeno que faz com que outras personalidades na região venham a sendo objeto também desta canonização popular. Mas isso são outros factos, seguramente outras lendas, futuros caminhos da história.